Fabiana Moraes, sou terapeuta holística. Está no ar o quadro Minha Vida na Umbanda, parte 2. Hoje eu vou falar sobre as primeiras manifestações, as primeiras energias que eu comecei a sentir das entidades, dos orixás. No primeiro episódio, eu contei as minhas primeiras experiências, a primeira vez que eu pisei dentro de um terreiro. É bem interessante, porque antes de conhecer a Umbanda, eu era uma pessoa que tinha muito preconceito sobre a religião, como muitas pessoas têm. Então ali eu falo sobre os meus medos, aflições, inseguranças, e como eu fui conhecendo, perdendo medo e me apaixonando a cada dia que eu ia pela religião, pelas entidades que se manifestavam ali com tanto amor, com tanta luz. Então, na verdade, são vídeos de gratidão, né? De poder divulgar um pouco essas experiências, essa religião, que me ajudou muito. Quem me conhece sabe que hoje eu sou universalista, na verdade, não tenho uma religião específica, mas tenho um contato muito forte com os orixás, tenho um respeito muito grande com as entidades, e sei que elas estão sempre me protegendo, sempre atuando comigo o tempo todo para que eu possa crescer, para que eu possa evoluir. E eu percebo que eu preciso sempre, de alguma forma, estar em contato com elas para aprender e para ser um ser humano melhor. Então, nesse vídeo eu vou falar como foi esse processo de entender essas energias, como foi um processo onde foi necessário que eu me doasse para que esse processo pudesse acontecer. Tem algumas situações engraçadas, como tinha no primeiro vídeo, por medo, por insegurança, por não entender o procedimento, que é normal. Mas é sempre importante, eu digo para todo mundo, se permitir experimentar e ir mais de uma vez até num local para ter certeza realmente se gostou ou não gostou. Porque no início a gente está tão tenso, tão nervoso, que a gente não consegue ver as coisas direito. Então, a gente precisa, para fazer uma avaliação melhor, ir mais de uma vez, sentir, se permitir, ser menos crítico e receber melhor as energias. Então, seguindo, né, como eu falei no primeiro vídeo, quem não viu tá aqui, é só dar uma olhadinha. Eu entrei na casa já no final do ano, então já estava terminando as sessões. Então, no outro ano seguindo, consultando, né, recebendo passe e buscando informações, tentando entender realmente o que era orixás, o que eram as 7 linhas da Umbanda, tentando ter mais informação sobre todo aquele assunto, né, que eu estava tendo a disponibilidade de adquirir das entidades informações que eram muito importantes para o meu desenvolvimento. Uma coisa que eu acho muito importante de compartilhar é ir, quando você vai num centro de Umbanda, até mesmo numa casa espírita, ir de coração aberto e ser generoso com o médium que vai te receber, né? Permitir que aquele médium possa te oferecer e se sentir também seguro na sua frente para manifestar toda a sua luz, todo o seu amor. Então, o respeito e não ter aquele julgamento. Então, o que eu fiz me ajudou muito no meu processo de desenvolvimento como médium, como eu falo no primeiro vídeo, eu tinha mediunidade e não sabia lidar com ela, foi ir fazer várias consultas. Eu fiz muitas consultas. Geralmente, às vezes, nessa casa, a gente, como eu falei, poderia escolher um médium com quem iria consultar, mas às vezes o médium não ia, ou às vezes tinha muitas pessoas e você não conseguia a ficha com determinado médium, e muitas pessoas às vezes nesse processo ficam muito aborrecidas. E eu não me permitia ficar aborrecida nesse processo. Eu sempre acreditava muito no que estava realmente no plano astral. Então eu pensava, se o médium não veio, se eu não consegui a ficha, é porque eu preciso aprender algo novo, com uma nova energia. Então eu me colocava à disposição desse aprendizado. E eu aprendi e fazia isso com muita generosidade, no sentido de perguntar menos e querer escutar. Escutar o que a entidade
iria me falar primeiro. Não tentar direcionar a consulta com dúvidas que eu tinha sobre coisas ao meu redor, né? Não querendo apenas receber, porque a gente sempre recebe, na verdade, quando a gente entra num centro, numa casa de umbanda, mas esperar o que, na verdade, eu estaria pronta, por merecimento, a escutar naquele momento. Então, eu ficava em silêncio e deixava a entidade falar, se manifestar, né, ver, né, sentir a minha energia. E se ela me perguntasse, que às vezes ela perguntava para mim se eu tinha alguma dúvida, aí sim, se eu tivesse algum anseio, alguma dúvida, eu perguntava. Mas primeiro escutar, porque quando a gente escuta, a gente se permite a escutar, trabalha essa questão da ansiedade, a gente absorve muita coisa positiva. Então eu acho isso um ponto muito importante. E para mim foi muito importante isso de, como eu digo, absorver, não me deixar baixar a frequência naquele momento, porque a casa tem muitas pessoas, então, como eu falei, a gente tem aquele momento de espera, não se envolver muito assim em energias que podem ser mais conturbadas, encontrar paz interior, porque antes de a entidade te receber, já tem todo um preparo, porque para ela conseguir também, pensa bem, é um ser, né? Mesmo sendo um ser espiritual, se você estiver em desequilíbrio, não estiver se doando, não estiver aberto à frente dessa entidade, você não facilita esse processo de troca dela conseguir te ajudar, te auxiliar no seu processo também de se desenvolver ou de alcançar o que você precisa, necessita nessa vida na matéria. E eu queria me desenvolver. Eu fui, na verdade, no processo para aprender a lidar com a minha mediunidade. Então, eles estavam realmente me ajudando nesse processo. Mas começou, né, depois de um tempo, eles me pedirem muito para ir no desenvolvimento da casa. Eles percebiam que havia já entidades comigo, então eles cantavam pontos, mas eu tinha muito medo da incorporação, porque eles falavam que eu poderia incorporar. Só que eu achava a incorporação um processo difícil de entender. Eu já tinha me acostumado a ver as pessoas incorporarem, mas pensar em incorporar é uma coisa muito estranha para mim. E eu achava que era uma coisa muito mágica, digamos assim, muito difícil, e que só alguns poderiam incorporar. E eu achava que eu não teria essa capacidade. Então, quando eu chegava na frente da entidade, que ela pedia para mim fechar os olhos, eu sentia, né, as energias, às vezes eu sentia um calor, vinha na minha mente algumas luzes ou algumas imagens, mas nada além disso. E eles diziam que já tinha uma entidade comigo, e eu achava aquilo estranho. Tinha muita dúvida, muito medo, até desconfiança naquele processo. Mas será que tem, não tem? Então eu resolvi no primeiro desenvolvimento, né, que na verdade é uma escolinha, né, que é para os médiums que estão iniciando, para as pessoas que desejam se desenvolver. Então, na primeira parte é uma aula teórica, né, onde é explicado sobre as 7 linhas da Umbanda, sobre os orixás, enfim, várias informações, né, sobre a Umbanda, sobre os trabalhos, sobre o tipo de energia que cada entidade trabalha, enfim, tem um leque muito grande de estudo, né. Então, eu fui na minha primeira aula, só que eu não sabia que tinha uma segunda parte que já era prática, que era entrar na corrente. Eu não fui sozinha, fui com a minha irmã no primeiro desenvolvimento, até para ter um apoio, né? Acho que isso dá uma certa segurança, poder ir com uma pessoa. Mas no momento que nos falaram que a gente ia para a corrente, que a gente percebeu que eles estavam arrumando os bancos, né? Para que as pessoas tivessem mais espaço para fazer um círculo, fazer a corrente mediúnica, a gente não entendeu muito bem, a gente achou que não ia passar por esse processo. Eles falaram, não, vocês vão passar, vocês também vão entrar na corrente. E aquilo me assustou muito, e a gente perguntou, mas o que acontece? Né? E eles não explicaram muito, tipo, fica calma, vão ali, se entreguem, e isso me gerou medo, até um certo pânico, porque
eu não estava pronto para incorporar, né, para me disponibilizar a, a ter essa experimentação de deixar uma entidade encostar, porque eu estava com medo, eu estava insegura. Né, e isso gera muito bloqueio, muito medo, né, por informações que a gente não tem. Então a gente fez o círculo, nós duas estávamos muito tensas, muito nervosas. Começou, né, como se fosse uma sessão mesmo para médiums, né, começou tudo ali, tudo muito organizado, né, tem os coordenadores do trabalho, aí depois que iniciou o trabalho, todos os médiums ali, a maioria novatos, claro que tem alguns que não são para auxiliar quem está começando, então aí começou as primeiras incorporações. E aí tu começa a ver e se assustar, porque são do nada. Como eu digo, eu já estava acostumada a ver as pessoas incorporar, falar com uma entidade, mas eram próximas de mim. E medo de que eu saísse incorporando, o que eu ia sentir, medos assim que parecem muito bobos, tipo, e eu vou aqui relatar porque talvez algumas pessoas tenham, que parecem idiotas até, mas tinha, será que dói? Será que eu perco a consciência? Será que pode entrar uma energia negativa? E por que isso? Porque a gente escuta muito que médium cai, enfim, várias coisas a gente vai escutando e vai nos gerando medo. E ainda por cima, no meu primeiro desenvolvimento, uma coisa que é muito rara de acontecer, deixar claro aqui, eu só vi acontecer nesse desenvolvimento que eu fui, uma médium caiu, bem na minha frente, assim. E foi um tombo bem impactante, ela caiu assim. E ela bateu a cabeça. Então isso me assustou, por isso que eu comentei de dor, porque parecia uma angústia, não parecia uma incorporação de uma entidade de Umbanda. É que, como eu digo, são seres de luz que respeitam muito o instrumento, porque é um trabalho onde ambos querem crescer, querem evoluir. Então há da entidade um respeito muito grande, sim, com o médium. Sabe, eu vejo um carinho, um amor muito grande para que nós possamos evoluir. Então não vai vir de uma forma grosseira, de uma forma violenta. Não vai vir assim. Mas ali poderia ser uma outra energia também. Também pode se captar, né? Obsessores, espíritos, né? Que às vezes se manifestam assim, de forma mais violenta. Mas deixar claro, como eu sempre digo, que eu já fui em casa espírita, né? Frequentei a Umbanda e digo para vocês, eu sinto a Umbanda um local de mais proteção até que o centro espírita, pelos pontos que é colocado na casa, né, das proteções das entidades. Então eu me sinto muito segura sempre que eu estive lá e depois eu explico que tive as primeiras incorporações. Por tudo isso, por ter essa proteção na casa muito forte de equilíbrio. Mas claro que pode acontecer, né? Então eu fiquei com muito medo que aquilo pudesse acontecer comigo. Então quando começou a cantar os pontos da casa, aí veio o coordenador, tocou na minha cabeça e começou a cantar o ponto de Oxum. E eu não queria incorporar de jeito nenhum. A verdade é essa, eu não queria, eu estava com muito medo. Então mentalmente eu dizia, eu não vou incorporar, eu não vou incorporar, eu não vou incorporar. E claro que eu não incorporei. Claro que não aconteceu nada, eu nem conseguia sentir nada. Porque eu não queria, porque eu estava apavorada. Essa é a verdade. Aí ele falou que tinha uma entidade muito bonita comigo, né? Mas para mim ter paciência, que aos poucos ia acontecer. Então eu e a minha irmã fomos as únicas pessoas que não incorporamos naquele dia e sentimos muita insegurança com todo o procedimento. A gente estava um pouco atrapalhada, no sentido de estar meio desconfortável, não entender muito bem como é que é o processo, que é normal no início. E ainda por cima a gente não foi com a roupa certa, a gente foi de branco, foi com uma camiseta longa branca, mas tinha que ir com calça branca e tênis branco. Né? Na verdade, um jaleco branco, mas a gente não sabia. Mas fomos atendidas, não teve nenhum processo de vamos tirar elas da corrente, até porque foi o primeiro dia de desenvolvimento, foi super aceito, só nos explicaram, né, que era um procedimento da casa, padrão, né, até as cores, a importância de estar todo mundo de branco, eu ainda fui de calça preta,
Pela questão do conforto, era uma calça confortável, mas eu entendi claramente, foi tranquilo, nos deixaram estar ali, mas não aconteceu nada. E eu tava achando tudo muito esquisito, a verdade é essa. Eu olhava e achava estranho, sentia medo, sentia insegurança, tinha pessoas que davam muitos pulos, assim, porque a entidade ainda estava tentando se firmar e se balançavam, e eu estava achando aquilo muito esquisito, muito estranho, porque parecia que as pessoas tinham dificuldade de voltar, então isso também gera uma insegurança, será que eu volto? Sabe, aquelas coisas que, como eu digo, que geram uma insegurança por ser algo novo, algo desconhecido. Então foi encerrando, né, o desenvolvimento, foi feita uma fila, né, faz o bater cabeça, né, tinha 3 pontos perto do congá, né, os 3 pontinhos que ficam naquelas madeirinhas, aí o médium bate a cabeça, para quem não sabe, deita, e aquilo também para mim eu achei bem estranho, deitar no chão, né, aquela questão de se sentir meio esquisito fazendo aquilo, não saber se está fazendo certo, né? Por isso que eu digo que a Umbanda trabalha muita coisa, a questão de flexibilidade, a questão de humildade, né? Quando a gente se torna adulto, eu digo, uma criança deita no chão facilmente. Um adulto fica encabulado, fica envergonhado, e a Umbanda trabalha isso, né? Trabalha essa questão muitas vezes de ir para um lugar e ficar com os pés no chão, né? Bater a cabeça no chão, né? Em sentido de trabalhar não só, eu digo, a humildade, mas eu acho que tem vários outros pontos de trabalhar dentro do próprio ser, a energia da Terra, a gente saber de onde a gente veio, sabe? Então são energias muito importantes para o nosso potencial, para o nosso desenvolvimento. Mas quando eu saí de lá no primeiro dia, eu confesso para vocês que eu disse, eu nunca mais vou ir, porque eu fiquei com muito medo, eu fiquei muito insegura, e eu achei tudo muito esquisito, eu achei estranho mesmo. Achei muito estranho ver as pessoas incorporando. E disse, eu não quero incorporar, sendo sincera, eu não quero incorporar daquele jeito, acho que vai ser estranho, vai ser esquisito, eu tô com medo, não sei o que pode vir, o que eu vou sentir. E ainda por cima, no outro dia, nós duas sentimos muita dor de cabeça. Eu senti aqui no frontal uma dor muito forte, e a minha irmã sentiu no coronário como se estivesse abrindo o coronário, porque trabalha nessa questão de conexão, né, com o alto, faz todo sentido, na verdade, né, então a gente mexeu com energias, acaba se abrindo para tudo isso, né, então eu senti, assim, a vibração com muita força. E nós duas dissemos, a gente não vai mais, né, não vamos, a gente achou meio estranho, a gente achou meio esquisito, mas foi o primeiro contato, então é normal, mas realmente eu não fui mais. Mas eu continuei indo na casa, continuei consultando, mas as entidades continuavam dizendo, tu tem mediunidade, vai para o desenvolvimento. E eu disse, eu já fui, mas não deu muito certo, mas elas insistiam, mas tem uma entidade tão bonita contigo. E com a entidade, quando eu estava nas consultas, por isso que eu digo que eu ia muito na consulta para o meu desenvolvimento, eu me sentia mais segura de me soltar, por ter uma entidade bem na minha frente e me dizendo que estava tudo bem. Isso me dava segurança. Mas eu sentia que faltava alguma outra coisa, porque eu comecei a sentir algumas energias, mas eu não estava deixando fluir. Então, o que eu fiz? Não é indicado, né? A gente sabe fazer isso, né? A maioria das casas vai dizer que não, principalmente centro espírita diz que é para ficar num local ou em outro. Mas eu resolvi ir numa casa espírita que eu já conhecia, que trabalhava de forma universalista, que tinha também uma escolinha e que se podia incorporar. Eu comecei também até ir no centro espírita para entender sobre incorporação. Alguns disseram que não era para mim incorporar dentro do centro espírita, mas aí é questões, às vezes, como eu digo, de doutrinas, de não ter a cabeça tão aberta, né? Mas eu estava buscando segurança, né? Mas aí eu fui nessa casa universalista que eu sabia que era permitido e queria ter mais informação sobre mediunidade, né? Porque eu nunca tinha feito uma escolinha, como eu falei, nunca dava os horários. Aí eu consegui uma escolinha no sábado. E aí eu, na verdade, eu acho que por isso que o meu desenvolvimento foi rápido. As pessoas acham que foi assim, tipo, ela foi quase no último dia do desenvolvimento, a entidade veio, incorporou e fez o ponto, que loucura foi essa?
Não, mas eu fiz um desenvolvimento também na casa espírita, ia nas sessões de Umbanda, na segunda e na quinta, né, até me sentir segura, fiz vários processos, na verdade, para trabalhar a mediunidade, tá? Essa foi a minha experiência, não estou dizendo que isso é o mais adequado. Aí eu ia no sábado na casa espírita, nessa escolinha, eu não estava mais indo no desenvolvimento na Umbanda, para entender um pouco. Aí eles falavam sobre Allan Kardec, falavam sobre vários tipos de mediunidade, né? Várias formas que tem dos espíritos se manifestarem. Então era uma aula com bastante conteúdo, tinha um polígrafo, né? E depois também tinha uma segunda parte que era até bem parecida, que os médiuns ficavam em círculos e tinha muitas manifestações, só que geralmente era manifestação de seres sofredores, né? Seres gritando, chorando. Vou dizer que a energia era muito mais densa. Na verdade, dava até mais medo. E eu saía de lá, confesso, não saía tão bem como eu saía quando ia na Umbanda, porque é uma energia diferente, né? Como eu digo, isso, como eu digo, é uma experiência minha. Eu senti uma energia cansada, parecia que às vezes vinha coisas junto, né? Por isso que eu acho que talvez não seja tão indicado fazer as duas coisas. Mas eu tava no processo também de escolha, né? Eu não sabia ainda, como eu digo, tinha aprendido que eu tinha mediunidade, diziam que eu era médium, não sabia onde eu queria desenvolver essa mediunidade. Então a gente precisa realmente conhecer, né? A gente precisa ver o lugar onde vai se sentir bem, né? Cada um tem a sua própria experiência, a gente não pode ferir a nossa essência. Então eu percebi aonde tu vai se sentir melhor. Então eu estava me possibilitando a ter essas experiências para fazer essa escolha. Só que aí eu comecei a ver que lá na casa espírita eu não estava me sentindo muito bem na segunda parte. E aí era uma dúvida, porque eu adorava a aula teórica, mas na segunda parte, não sei, não, como eu digo, alguma coisa parecia que faltava, né? Eu não me sentia segura na segunda parte, enfim. Aí eu continuei tomando passe, né? E aí essa insistência de que eu tinha que ir no desenvolvimento. Aí eu fui com algum beira-mar e ele veio com essa mesma história que eu tinha que desenvolver. E aí eu peguei e falei para ele: olha, eu já fui num desenvolvimento, já me coloquei à disposição, tudo, mas eu não incorporo, né? Eu fui muito sincera, eu falei assim, a minha aflição eu não incorporo, eu não sinto nada. Eu não consigo entender o porquê vocês falam que eu tenho que incorporar. Eu queria entender, mas não entendo. Aí ele olhou pra mim, deu uma risada e falou bem sério depois: tu quer sentir realmente a energia? Tu quer mesmo incorporar? Eu fiquei um pouco insegura, porque na verdade, né, eu tinha medo, então eu não queria tanto mesmo incorporar, mas eu disse quero. Naquela hora me deu uma confiança, porque como eu disse, sempre que eu estava de frente para uma entidade, eu ficava confiante. Me dava uma certa segurança. Eu falei que sim, que eu queria. Então ele pegou, ele tava com umas folhas verdes na mão e me deu e colocou na minha mão direita e pediu para mim fechar os olhos. E eu me lembro bem, ele cantou o ponto de Ogum. Ogum e seu cavalo corre e a sua espada reluz. E aí, né, meu corpo começou a ir para frente. Isso até já tinha acontecido, tá? Mas eu pensava que poderia ser uma sensação de estar concentrado no embalo da música, né? Aquela coisa de ser muito desconfiada. Só que aí, de repente, a minha cabeça começou a mexer bem assim, gente, e muito rápido, sem parar. E aí eu achei aquilo incrível. Eu estava consciente, muito consciente, mas eu não conseguia controlar. E era uma sensação muito boa, muito gostosa, de sentir uma energia muito forte se manifestando no teu corpo. E eu até meio que ri na hora, mas não de desrespeito, mas uma sensação de estar feliz com o que estava acontecendo, de perceber que realmente tinha uma entidade comigo, né? Que eu estava conseguindo sentir alguma energia. Então a minha cabeça mexeu bem rápido, assim, aí depois foi parando e tal. E aí ele disse, viu?
E eu sorri, nossa, eu senti, ele disse, era energia de Ogum, né, em cima do cavalo e tal, e eu sentia mesmo isso, bem estranho, assim, porque não era claro, como eu digo, eu estava consciente, mas a minha cabeça mexia muito forte e de uma forma muito legal, porque era uma energia muito forte, era bem isso, era sentir a força de uma entidade, de uma energia que manifestava a sua força de Ogum ali. Então, a minha primeira incorporação foi com Ogum, né? Tinha outras entidades próximas que se manifestavam, mas eu não conseguia ter, talvez por uma energia mais sutil, e eu queria uma energia mais forte. Então, ali eu comecei a acreditar um pouco mais e resolvi, vou retornar para o desenvolvimento, vou me dar a oportunidade de ir mais uma vez. E aí, novas experiências começaram a acontecer, isso eu vou contar num outro vídeo, porque aí vamos dizer que dá um salto quântico, uma mudança bem profunda, sabe? De outras entidades começarem a se manifestar e, e, e num primeiro desenvolvimento e num segundo e começar a ver uma mudança na postura e no corpo, no sentido de a entidade começar primeiro a se manifestar extremamente curvada, eu não entender nada que está acontecendo, mas sentir o corpo só pesar dentro, através de um ponto específico, e de repente ela se levantar e de repente ela fazer alguns movimentos, porque eu comecei a me permitir, mas isso eu vou contando no próximo vídeo devagarinho, para não ficar tão extenso mais adiante, para vocês entenderem, né, o meu desenvolvimento, como funcionou e como é importante isso, a doação, né? Às vezes o racional atrapalha muito. É se permitir realmente sentir com a emoção, para que aquela entidade possa se mostrar, possa se manifestar, né? Com a sua energia, com a sua luz. E aí eu vou falar, como eu já tinha dito, sobre a entidade que até hoje trabalha comigo, até hoje se manifesta comigo de alguma forma, e de uma forma muito clara, muito consciente, trabalhando principalmente a minha postura como ser humano, a minha ética, a minha conduta, para que eu me torne um ser humano melhor, para que eu possa evoluir, para que eu possa falar de assuntos espirituais, não da boca para fora, mas falar sobre assuntos espirituais, tendo essas experiências e principalmente estudando sobre eles, e algo que realmente possa ser útil, auxiliar as pessoas, o próximo, né? E hoje eu sinto cada vez mais as entidades de Umbanda, como eu falei, quando eu fiz o primeiro vídeo, eu comecei a sentir essas entidades próximas. Sinto que talvez venha para mim agora uma outra etapa de vida, junto com as entidades até, de partilhar outras experiências que, na verdade, eu sinto que esses seres da Umbanda têm a oferecer no nosso crescimento pessoal, né, no nosso desenvolvimento, porque cada entidade, cada linha, vamos dizer que tem um princípio, tem um propósito para o nosso crescimento, para o nosso entendimento. Então, poder compartilhar isso é muito legal e poder falar com outras pessoas sobre isso e sobre essas sensações, né? E, claro, dentro desse processo, como eu falei, aconteceram coisas boas, coisas que não foram tão boas, né? Falar por que eu me afastei, né? O que fez eu não me senti mais... quando eu percebi que talvez a verdade da entidade não poderia ser passada 100%, eu resolvi me afastar, porque para mim era muito importante a fidelidade, né, e estar conectado. Porque eu sempre senti que se não houvesse a conexão total, sabe, a concentração total de escutar o que ela falava, era como um telefone, a voz ia sumindo, ela ia se afastando, a energia ia saindo. E eu não ia ficar inventando coisas, enfim, para as consultas, né? Então, falar nesse processo, o que foi acontecendo, vou falar sobre também, no próximo, como eu digo, eu vou falar sobre o desenvolvimento, como foi de eu me sentir segura com a entidade, como foi que eu passei no teste mediúnico, mas vou falar também sobre os primeiros atendimentos, que são bem difíceis, porque a gente não sabe. Tem medo se vai incorporar, se não vai incorporar, não sabe o que acontece, né? É a primeira vez que vai dar atendimento ao público, gera uma insegurança, um frio na barriga, então tudo isso também eu vou falar sobre os meus primeiros atendimentos e como eu fui tendo confiança de
de falar o que a entidade estava me passando e entender que não era eu, e cada vez mais ela tomando conta mesmo, porque eu permitia, eu deixava, eu não era mais eu aceitava aquela energia que vinha. Então tudo isso eu vou contando, o tipo de energia que ela trabalhava, a linha que ela trabalhava, que eu já falei que era a linha do Oriente, uma linha diferente, né? Então é isso, gente. Esse vídeo foi mais uma parte falando da primeira sensação, a primeira manifestação. Espero que vocês tenham gostado. Hoje eu gravei num cantinho diferente, perto também com a energia do povo cigano, que eu também gosto muito, esse povo alegre, esse povo do amor, esse povo da luz. Então, para quem assistiu, muita luz, muito amor, muito axé, muita paz, muita prosperidade, e que vocês consigam sentir dentro do coração de vocês toda essa luz, todas essas energias que existem e que podemos nos conectar para evoluir, para crescer, e que qualquer pessoa pode ter acesso a essa energia, a essas entidades. Ela não escolhe a pessoa, os seres da Umbanda são seres agentes de amor e transformação. Então basta que a gente se coloque à disposição deles para escutar realmente o que eles têm a nos dizer e fazer as transformações necessárias na nossa vida para que a gente possa crescer, evoluir e sair da estagnação. Então desejo a você muita luz, muita paz, muita prosperidade. Até o próximo vídeo.